A restauração de patrimônio histórico é um evento que demanda muito recurso para poder dar certo. Aí buscamos atuar em várias áreas para poder constituir essa possibilidade. Uma foi estabelecer um convênio com a Prefeitura da Praia Grande. Havia o interesse da municipalidade, funcionalmente pelo prefeito da época, que era Yamaguchi. Não sei se todos sabem, né? Nós temos um forte lá que foi o único forte bombardeado, né? Que foi na época da Revolução, que é o Jurubatuba, e que é lindo e que precisa, e hoje ele está em ruínas, então ele precisa realmente ser refeito, né? Ser restaurado, enfim, para que as pessoas, não só da cidade, da região toda, e nós sabemos também que Praia Grande hoje é o quarto destino de turismo do Brasil. Então, agregaria ainda mais valor se a gente pudesse também utilizar a fortaleza e seus fortes como um recurso a mais de turismo, de cultura e de tudo que ele representa, não só para a cidade, mas também para o país, né? Aí nós temos em 1919, termina aí a construção do Forte Jurubatuba. O Forte Jurubatuba ele tem uma história também muito boa de ser contada, porque ele é o único forte no Brasil que teve um ataque aéreo. Em setembro de 1932, às 14h32, nós tivemos um ataque aéreo porque havia suspeita de que nós tivéssemos aqui algumas pessoas envolvidas dentro da Revolução, que estivessem contra o Estado. E aí um hidroavião da Marinha realizou um ataque aqui ao forte e nós não temos a notícia de um outro ataque aéreo no Brasil. Então o Forte Jurubatuba ele tem uma marca muito grande com a nossa história, principalmente por causa da Revolução Constitucionalista de 1932. E foi concluído em 1919, com a mesma estrutura do Forte Duque de Caxias. Ele tem um quartel de paz e uma praça d'armas, sendo que essa praça d'armas ela só possui 2 canhões. Muito interessante que até hoje, lá nessa praça d'armas, com esses 2 canhões, nós temos ali um sistema de elevação da munição que é único no Brasil. Muito interessante a gente poder visitar e ver como isso foi construído, idealizado, né? E até hoje permanece intacto ali para que a gente possa ter conhecimento da história, principalmente de armamento também, é muito interessante. Depois de 58 anos, 53 anos, né? A gente se encontrar aqui nessa, infelizmente, ruínas, né? Do que foi, diríamos, um palácio. O prédio estar desse jeito é consequência do que se pensa nesse país. Não se dá valor à história, não se dá valor à tradição. O Exército defende hierarquia, disciplina e tradições. Coisas que se faz no Exército, que se preserva e se cultiva. E isso aqui é uma prova que se deixa deteriorar um patrimônio nacional. Até voltando ao tempo aí, quando eu chego aqui, já não é a primeira vez que eu venho, realmente a emoção bate muito forte. Um filme passa pela cabeça, você relembra vivamente, com todas as cores, o tempo que nós passamos aqui. Isso aqui, esse salão era um alojamento, nós dormíamos aqui, era um prédio preservado e hoje dói
dói muito, bate umas saudades e dói de ver que não dá para a gente culpar o Exército faz o que pode. Evidentemente, o governo federal não manda verba. Viemos para cá garotos, moleques, saímos daqui homens formados, porque isso foi uma escola, no meu ponto de vista, foi uma escola, moldou, e não é à toa que a gente volta aqui mais de 50 anos depois para relembrar todo aquele passado. Isso para mim é fundamental. Por que isso aqui está abandonado? Porque o povo civil lá fora não conhece isso aqui, não sabe disso aqui. Então nós, por exemplo, somos porta-voz disso aí. Nós vamos lá fora falando assim, olha pessoal, aquilo está tudo destruído. A sociedade precisa se mobilizar, né? Porque a gente gasta dinheiro com tanta coisa aí, né? Com Copa do Mundo, etc. Não vou entrar em política aqui. Mas não gasta um dinheirinho pequenininho para arrumar isso aqui. Porque perto de todo aquele dinheiro, isso aqui não é nada. Para arrumar isso aqui, o que custa arrumar isso aqui? Ó? Deixar isso aqui, né? Para as nossas próximas gerações, né? Um detalhe importante que também deve ser citado, que esta área aqui foi bombardeada na Revolução de 1932. Em alguns livros de memória, aparecem fotos das pessoas que estavam dando o tratamento, revitalizando a parte bombardeada. Então, é um aspecto também histórico. A parte da cozinha, onde se preparava no nosso tempo, era só para refeições leves, porque a maioria do almoço e do café da manhã vinha numa carrocinha e era distribuído no nosso refeitório que fica ali à frente. Então a cozinha, já naquela época, era só para fazer lanches leves, praticamente já não tinha mais fogão, já não tinha os aparatos que uma cozinha hoje em dia requer. Mesmo porque, acho que era a medida de economia para aquela. Nós fazíamos as refeições aqui, terminado a nossa alimentação, nós lavávamos os nossos bandejões, cada um colocava no local adequado e voltávamos para um repouso, ou nas áreas externas, ou no alojamento, ou do relacionamento que a gente fazia com os colegas daquela época. Era muito gratificante. Algumas pessoas já estão nos proporcionando que a gente possa fazer essas visitas periodicamente. Isso é muito importante porque vai integrando o Exército com a sociedade e vai mostrando para os jovens que há essa necessidade de integração para que a gente também tenha um amor pela pátria. E isso me deixa muito emocionado por reviver 57 anos depois, neste local em que eu convivi durante uns 8 ou 9 meses, mais ou menos. Eu acho que, e aí eu vou dar a minha meia-culpa também, apesar de não ter o poder de decisão, né, o tenente ele tem um limite, mas como militar da reserva, oficial R2, com muito orgulho, dizer que eu acho que nós podíamos cuidar um pouquinho mais, não só dessa parte de Mata Atlântica, mas no caso do Jurubatuba, muita coisa que é retirada, né, que é patrimônio do Exército, que é patrimônio de almas de pessoas, né, como bem dissemos aqui, tem ex-soldados, né, os soldados que serviram ali, que vão lá e se emocionam. Então todo o esforço, muitas vezes que alguns comandantes empreenderam em cima dele, e aí eu coloco num primeiro patamar o Coronel Oliva, ele iniciou todo esse projeto lá em 2000, 2001, e que eu tive a grata satisfação como presidente de estar
junto. O meu nome é Oswaldo Oliva Neto, eu sou um coronel da reserva do Exército, nasci em Santos em 1952. A Fortaleza Jurubatuba, a nossa proposta foi transformar num museu do Exército voltado para a artilharia de costa, porque a Fortaleza foi a última unidade de artilharia de costa da história do Exército Brasileiro. Então a ideia é, no Forte Jurubatuba, transformar num museu que resgate essa história e disponibilize para os visitantes informações sobre toda essa evolução, aspectos bélicos, aspectos culturais, aspectos históricos que as fortalezas ao longo do litoral do Brasil tiveram e foram importantes, inclusive, na consolidação desse patrimônio todo que o Brasil hoje dispõe. Talvez outros que chegaram, talvez não com esse mesmo olhar, e não que tivessem não feito o que tinha que ser feito, mas deixaram um pouco, e a própria natureza, o próprio templo vai destruindo. E pior muitas vezes do que esse templo destruir, é retirar, por exemplo, uma janela de dentro da fortificação. O telhado em si, parece que houve uma queda desse telhado, mas será que houve a queda porque nós não cuidamos? Caiu tudo, caiu tudo. Então você tem peças históricas ali, senão daqui a pouco nós não vamos ter nem os canhões ali. A questão, né, das ruínas do Jurubatuba, né, quer dizer, o que se tornou o Jurubatuba, perto da relação do Duque de Caxias, né? Quer dizer, os dois estavam com a mesma função ali, com a mesma geração, talvez alguns anos de diferença ali, né? Mas você vê que a relação de apropriação do Jurubatuba foi menor do que a do Duque de Caxias, né? Então, aquela coisa da retirada das peças, quer dizer, o não cuidado com o Jurubatuba, ele foi maior do que o outro forte. Então você vê como é a relação de afetividade e não é a relação da materialidade, porque os dois como matéria significavam a mesma coisa, não é? A mesma história, só que a relação de afetividade mudou. Então eles permitiram esse sacrifício, o que levou à questão da ruína, e o outro eles conservam a qualquer custo, na tentativa do piloto, de estar sempre levando as pessoas, né? Então talvez o Duque de Caxias teve uma relação de afetividade com os comandos maior do que o Jurubatuba. Em alguns comandantes ali, era nítido essa questão de querer salvar o Jurubatuba. Mas você vê que talvez não foi passado, né? Não foi carregado de emoções para a futura geração como o Duque de Caxias. Então é essa relação, né? Uma coisa é a ruína, por quê? Porque realmente foi abandonado, né? E o outro foi cuidado, por quê? Porque ele teve essa relação de afetividade. Os dois tinham o mesmo peso, né, simbólico, só que um foi se esvaindo, serviu até de material de sacrifício, enquanto o outro o símbolo do outro foi mais forte, né? Talvez seja a visão, assim, aqui nós fomos bombardeados, não conseguimos guardar. Então é uma memória que para eles talvez não seja uma memória afetiva interessante. Então o Jurubatuba, ele tem que ser visto e observado com mais carinho. Afinal de contas é em Tupi que diz, que é o lugar feliz. Se é um lugar feliz, que nos fez tão felizes e que poderá nos fazer muito mais felizes com uma visitação. Talvez o fato do bombardeamento, o fato dessa questão, essa relação de afetividade com o Jurubatuba seja um pouco mais estremecida do que o Duque de Caxias. Olha que interessante a relação do patrimônio, hein? Se seguir aquele cronograma lá do projeto do Coronel Oliva, vira um museu com soldados caracterizados à época, com uniformes da época, né? O protótipo ali dos aviões que bombardearam, os hidroaviões Savoia Maquette, né? Que foram os aviões da Marinha que bombardearam. Isso aí, imagina o que isso aí não traria de retorno cultural, mas também retorno financeiro para a cidade ou para o empresário que estivesse investindo. A restauração de patrimônio histórico é um evento que demanda muito recurso para poder dar certo. Aí buscamos
atuar em várias áreas para poder constituir essa possibilidade. Uma foi estabelecer um convênio com a Prefeitura da Praia Grande. Havia o interesse da municipalidade, funcionalmente pelo prefeito da época, que era Yamaguchi, e ao longo desse tempo, pelo Mourão, com a mesma ideia de resgatar, de recuperar essas construções históricas e dar um valor cívico, um valor histórico para o seu uso nos dias de hoje. E, por fim, o aspecto histórico, que foi a aproximação com o IPHAN. Na época, um dos seus arquitetos, que depois veio a ser seu presidente, era o Vitor Hugo Mori, que gostava muito da arquitetura das fortalezas, fez um livro sobre isso, e foi quem nos deu orientação técnica com relação à recuperação e à montagem do projeto. Com esses parceiros estabelecidos, nós conseguimos fazer o projeto básico da fortaleza, levantar os custos de uma atividade dessa. Então, nós tínhamos o Instituto do Toninho Sarazar, tínhamos o IPHAN e, na época, tínhamos a Fundação Cultural, que faria a viabilidade do projeto. Esse projeto nunca andou na Fundação Cultural. Nunca chegou na fase do acordo com o Ministério da Cultura, que estabeleceria um protocolo permitindo que se captasse recursos para que fosse executado. Eu não sei dizer o motivo, eu não tinha relações com a Fundação Cultural, ela fica no Rio de Janeiro, mas se fazia muita crítica, e acho que as críticas são verdadeiras, que ela só faz projeto no Rio de Janeiro. O que for fora do Rio de Janeiro não sensibiliza a Fundação. E que ela tem um número de projetos que ela pode fazer simultaneamente. Da Fundação Cultural Exército Brasileiro, que é uma fundação que apoia o Exército nas atividades culturais, mas basicamente devia ser Fundação Cultural da cidade do Rio de Janeiro, porque fora o Rio de Janeiro ela não tem interesse, não demonstra interesse e o projeto não anda. O apagamento histórico das ruínas é uma preocupação crescente em todo o mundo. Para preservar essas fontes históricas, é necessário investir em programas de conservação ou de zeladoria. É necessário investir em educação patrimonial para conscientizar as pessoas sobre a necessidade da vivência afetiva com o patrimônio cultural edificado. Enquanto filmava, ouvia histórias. Em uma dessas narrativas, um comandante da fortaleza disse que ruínas estavam em alta no mundo todo. Sendo assim, o melhor projeto para o forte seria o de uma cobertura de vidros translúcidos envolvendo as ruínas do Jurubatuba para melhor atrair os turistas. Dessa forma, em vez do restauro, o Forte Jurubatuba, encoberto e protegido da chuva, ficaria sob a luz do sol com vistas à Baía de Santos.